Por essa ninguém esperava. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Fique até o final e compreenda um pouquinho por que a gente não espera normalmente isso. Amém? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá. O título dessa mensagem é Por essa você não esperava, não é verdade? Às vezes nenhum de nós esperava. Mas abra comigo aí o livro de Juízes, capítulo 4. Nós vamos ler apenas o versículo 4, que vai dizer assim, olha: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Por que por essa nós não esperávamos? A Bíblia aqui nesse contexto de Juízes é um tempo em que é meio que assim, vou tentar te explicar com as minhas palavras. O povo vivia uma sazonalidade. Ora eles estavam bem com Deus, ora eles estavam mal com Deus, ora eles estavam bem com Deus, ora eles estavam mal com Deus. E aí eram levantados alguns juízes, que eram as pessoas que eram direcionadas ali, né, passavam instruções para o povo. E nesse contexto foi levantada uma mulher. Só que agora eu quero que você pense, nesse contexto a mulher não tinha nenhuma voz. Nesse contexto, nesse tempo, a mulher ela não era nem contada. Ela foi uma improvável levantada em um tempo de improbabilidades. Esse era um tempo em que não se esperava, assim, tá? O povo até falava assim, Deus, a gente quer alguém para nos direcionar, mas não se esperava ser a mulher. Só que nesse tempo ela se levantou e a palavra nos diz que ela assim, olha, Débora, uma mulher profetiza. A primeira coisa que a palavra nos conta é que ela era profetisa, ou seja, ela era uma pessoa que falava em nome do Senhor. Ela era uma mulher que ouvia a voz e as direções do Senhor e passava ao povo. Depois a palavra nos fala que ela era mulher de Lapidote. Ou seja, ela era esposa. Ela também tinha um ministério na sua casa. E a palavra continua dizendo assim, julgava a Israel naquele tempo. Aquele tempo era um tempo assim de probabilidades. Hoje eu gostaria de falar com você que, será que você já parou para pensar o tempo que você está vivendo? Esse tempo, esse cenário que você está vivendo, de constância, talvez você está passando por guerras aí na sua casa, guerras ministeriais, guerras na sua mente. E talvez, nesse meio desse contexto, talvez você se sinta sozinha, você se sentiu sozinha, você não tem com quem contar. A sua única esperança, a única expectativa em que você pode gerar em alguém, em Deus. Muitas das vezes você se encontra em um tempo em que não há recursos, em um tempo em que não há, assim, você até quer abrir seu coração, você até quer falar, você até quer ser sincera, você até quer falar, só que não tem ninguém, não tem ninguém ao seu redor que verdadeiramente vai te ouvir, não vai debochar de você, não vai te criticar. Aí o que você vai fazer? Você vai recorrer a Deus. Então, o que essa mulher ela nos ensina? Olha, independente do tempo que você está vivendo, escolha ser levantada. Escolha ser levantada por Deus. Escolha falar o que Deus quer que você fale, viver o que Deus quer que você viva. Talvez, olha, ela era profetisa em um tempo ali de inconstâncias, tanto que a gente vai ver essa história nesse capítulo, ela foi dar ordem para um homem e falou assim, olha, ele chama Baraque. Assim, olha, Baraque, reúne os homens lá, vocês vão para a guerra agora, o Senhor já entregou o povo em suas mãos. E aí ele fala assim, não, só vou se você for. Aí você imagina ela, uma mulher, não era nem pra estar ali na frente da batalha, ela falou assim, beleza, então eu vou. Ela foi corajosa, foi destemida, ela falou assim, não, tá bom, eu vou. Muitas das vezes na nossa vida, nas nossas guerras constantes, a gente vai ter que falar assim, não, beleza, então, tá tudo bem, então. Não, então tá certo. E abrir mão com o propósito simplesmente de agradar o Senhor, fazer a vontade dele e simplesmente falar assim, não, Deus, eu tô fazendo aqui o que o Senhor quer que eu faça, crendo que o Senhor vai fazer justiça. Eu estou crendo aqui que o Senhor vai tomar a direção. E Ele faz. A palavra nos contar que na hora que Baraque fala assim com ela, assim, ó, só vou se você for comigo. E aí ela vira e fala assim, não, beleza então, só que tem uma coisa. Ele, o Císera, ele vai ser morto, agora não vai ser mais o Baraque, ele vai ser morto pela mão de uma mulher. Porque ele tá falando assim, não, então tá, as circunstâncias mudaram, né? Mas também a direção aqui mudou. É como se ela falasse assim, olha, tá vendo? Deus vai estruturar e Deus vai moldar as nossas guerras. Ele vai moldar ali ele vai nos dar as estratégias necessárias para as nossas batalhas. Ele vai nos instruir o que devemos fazer, como devemos fazer, o que devemos falar, como devemos nos portar. E no final, no capítulo 5, versículo 3, a palavra do Senhor vai nos dizer: Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. No final de tudo, ela dá a glória ao Senhor.
No final de tudo, ela decide, fala assim, Deus, a glória é tua. Eu entendo que tudo que acontece, eu ser escolhida nesse tempo, sabe? O Senhor me levantar nesse tempo foi para que a glória seja dada a ti. Independente do que aconteça, independente de qual seja a direção, a glória é tua. E todo louvor vai ser dado ao Senhor. Essas guerras, essas batalhas, esse tempo que o Senhor me levantou e me escolheu para me posicionar, a glória vai ser sua. No final de tudo, a glória vai ser sua. A gente tem que entender que é um tempo, sabe? Nós estamos vivendo um tempo e que essa guerra ela já tem um fim. Independente de como ela seja, ela já tem um fim determinado e já tem um vencedor. A palavra vai nos dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E se nós somos vencedores, nós somos vencedores de algo, não é verdade? Então eu creio que é de uma guerra, seja ela física, seja ela espiritual. Faça isso nesse dia. Declare, por essa ninguém esperava, por mim, posicionado, ninguém esperava. Muitas das vezes as pessoas vão esperar de você um posicionamento caído e muitas das vezes elas vão se alegrar com isso. É triste quando pessoas que você mais ama, pessoas que você mais cria expectativa, esperam de você posicionamentos caídos, esperam de você derrotas. Só que hoje o Senhor está te chamando para falar assim, e aí se posicione, porque você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Escolha viver uma vida posicionada. Se é nesse tempo que eu vou te levantar, que seja uma Débora, que você seja forte, corajosa, que você seja uma pessoa encorajadora, que você seja um estrategista de Deus nessa terra e que você seja principalmente uma boca santa para ele nesse lugar. Essa é a palavra que o Senhor nos entregou nesse dia, nos entregou nesse tempo. Então, simplesmente seja e viva o que ninguém espera de você. Sabe? Ainda que as pessoas se assustem e não compreendam, seja o melhor para Deus, independente do que as pessoas pensem ao seu redor. Tá bom? Ouça essa palavra, medite nela nesse dia. Leia o livro de Juízes, capítulo 4. É uma história muito top. E que o Senhor possa continuar falando no seu coração nesse dia. Em nome de Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, tá bom?